Que porrada, hein? Foi isso que aconteceu ontem no jogo entre Argentina e Brasil, só que foram os hermanos os que bateram e não a seleção brasileira. Trocadilhos à parte, vamos falar desse jogo que só um time jogou. Foi um recital, né? A seleção brasileira foi incapaz de competir, foi um não futebol do time do Dorival Júnior contra uma Argentina que, sinceramente, gente, quem vem assistindo a Argentina nos últimos jogos de data FIFA sabe que não vive o seu melhor momento. Não tinha Messi, não tinha Lautaro Martinez, não tinha o Dybala e não foi o prime da Argentina, longe do máximo que pode entregar. E mesmo assim aplicou um 4-1 que poderia ter sido mais elástico se os jogadores argentinos não tivessem tirado o pé. A verdade é essa. Depois que o resultado já estava garantido, eles diminuíram o ritmo claramente. E por isso a vergonha não foi maior para a seleção brasileira. Quero falar um pouco disso, um pouco também sobre treinador, porque o Dorival Júnior não cabe mais, mas quem será? E também sobre os culpados desse problema, que a gente sabe muito bem que não são apenas os jogadores. Na verdade, eles são quem tem menos culpa, porque quando você entra num avião que não tem piloto e que a empresa aérea não cuida desse avião, culpar os passageiros pela má conduta ali dentro do bordo, né? Ali dentro das cadeiras é complicado. Não sei se essa analogia funciona. Mas chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui não para de vídeos, tá? Estamos a todo vapor. Cara, que é difícil falar, né? No fim das contas, assim, por mais que a gente tente analisar de uma forma séria e tudo, pra gente que é brasileiro, é levado à raiva, né? Quando vê um jogo tão triste da seleção brasileira, mas eu vou tentar aqui fazer uma análise racional, e é muito importante fazer isso, porque é difícil analisar o que foi a seleção brasileira, porque quando um time joga mal, você entende, poxa, esse time queria fazer isso e foi completamente ruim na execução. Então, por isso, perdeu. A seleção brasileira, ontem, foi impossível de saber o que queria fazer. Assim, o que a seleção brasileira queria fazer? Atacar de que forma? Porque na fase ofensiva, toca no Vinícius Júnior, no Rafinha ou no Matheus Cunha e deixa que ele saia correndo com a bola. Simples. Um erro gravíssimo do Dorival de falta de entendimento de jogo, né? Que tenha deixado só dois meio-campistas contra uma Argentina que tinha cinco, é uma demonstração clara de falta de repertório do Dorival Júnior. E a defesa também fraquíssima. Não faz sentido você ter dois laterais ofensivos em um time que não ataca. Não faz sentido. E foi isso ontem. Você tinha Wesley e Guilherme Arana, que defendem mal no geral, e todo mundo sabe disso, mas estavam ali porque a seleção supostamente seria ofensiva, e não foi. Então, por que os dois ali, que falharam em praticamente todos os gols? É muito complicado. Então, assim, não é que a seleção brasileira jogou mal, ela foi incapaz de jogar, ela foi incapaz de competir. É importante dizer isso. A Argentina dominou a partida de ponta a ponta. Eu concordo com o que alguns jornalistas falaram de ter sido um jogo de futebol pior do que contra a Alemanha. Eu concordo. A vergonha não. A vergonha do 7-1 é maior, por todo o contexto que envolve. Mas se você assistir os dois jogos, os dois 90 minutos, contra a Alemanha, foi muito ruim. Foi péssimo. Contra a Argentina, não houve competição. Não é que o Brasil competiu mal. O Brasil não competiu. Foi um não futebol. Isso é importante ser dito. Só para três estatísticas básicas aqui, tá? Finalizações, 12 para a Argentina, 3 para a seleção brasileira. Escanteios, 6 para a Argentina, nenhum para a seleção brasileira. E para terminar, outra aqui que eu achei bem interessante, ações na área, que são troca de passes dentro da área adversária. A Argentina teve 26, a seleção brasileira, 3. É complicado. Para terminar sobre o jogo, eu acho importante falar isso, o Dorival Júnior não foi só ruim no que diz respeito à organização do time.
ele também foi covarde, porque as mudanças ontem, as substituições no jogo, demonstraram um Dorival Júnior que jogou os seus jogadores na fogueira, colocou os seus jogadores na cova dos leões. Vamos lá, só para analisar minimamente. No primeiro tempo, ele tira o Murilo, que é verdade, não fazia uma boa partida, mas era o Léo Ortiz que resolveria o problema? Sinceramente, aí ele coloca o Léo Ortiz no lugar do Murilo, tira a confiança do Murilo e coloca o Léo Ortiz na fogueira. Tira o Joelinton, que mais uma vez fazia uma partida ruim. Mas aí você coloca o João Gomes. O recado é que, olha, o sistema tá certo. Esses jogadores é que estão atrapalhando. Então é realmente assim, quase que uma má fé do Dorival Júnior, perdão pelo termo, mas ou ele é incapaz de enxergar o futebol, ou ele agiu de má fé. Assim, para mim só tem essas duas alternativas. E é importante falar sobre o Endrick. O tratamento do Dorival Júnior com o Endrick é preocupante. Assim, não tem como partir de uma análise que não seja o Dorival Júnior não gostar do Endrick, seja como jogador, seja como pessoa, porque assim, a forma de tratamento de um técnico da seleção brasileira com um jovem de 18 anos não faz nenhum sentido que não seja jogar o garoto na fogueira. Porque assim, ele começou salvando o trabalho do Dorival Júnior lá no início, naqueles amistosos contra Inglaterra e Espanha, aí depois entra em jogos de Copa América em completa desvantagem, só para o Endrick entrar no jogo e tentar resolver um problema que é coletivo. Aí depois da Copa América, o Endrick deixa de ser convocado e aí beleza. Não, é reserva no Real Madrid, não tem muitos minutos de jogo, não tem condições de vir para a seleção brasileira, está em evolução, beleza, deixa de convocar o Endrick. Aí agora convoca o Endrick por causa da lesão do Neymar. O Endrick não jogou contra a Colômbia e o melhor momento para colocar o garoto era o segundo tempo de um jogo que está tomando um vareio de bola da Argentina. O Endrick vai fazer o quê? Com o Dorival Júnior, toda hora que o Endrick entra é na fogueira. Toda hora que o Endrick entra é em completa desvantagem coletiva. E aí sim, o garoto de 18 anos vai fazer o quê? Por que não colocou o João Pedro ontem? Foi titular na primeira partida. Aí entra o Endrick no jogo de ontem, indo contra as suas próprias convicções, que o Dorival não tem convicção de jogo nenhuma, porque ele coloca o Endrick no lugar do Rodrigo. O Endrick não é esse atacante móvel de fazer associações, é um centroavante, segundo atacante, finalizador. Então, assim, é grave o problema do Dorival com o Endrick, tá? Eu, se fosse o Endrick e houvesse outra convocação com o Dorival Júnior, eu pediria para não ir, porque é claramente um treinador que joga contra o centroavante da seleção brasileira. Joga contra o Endrick. É um problema pessoal. Na minha visão, claramente é isso. Então, assim, e outros jogadores também, tá? Que não precisariam ter entrado. O Savinho, assim. O Dorival Júnior, ele não é o único problema, mas hoje ele é o maior. Porque, assim, quando todo mundo joga mal, o técnico é o culpado. Ah, o Edinaldo tem culpa? Claro. Mas, assim, vai fazer o que com o Edinaldo? Acabou de ser reeleito pelas federações, pelos clubes. Então, assim, beleza, ele é um problema. Tem como tirar? Não. Então você tem que ir para o lugar que tem como tirar. E essa discussão eu acho muito frágil. Ah, mas o Edinaldo Rodrigues é um câncer para o futebol brasileiro? É, gente, é claro que é. Mas vamos falar da realidade? Tem como tirar o Edinaldo? Não tem, então. Então realmente não tem o que fazer. É mudar o técnico e ver se dá para fazer alguma coisa aí até a Copa do Mundo. É isso. Um vexame, uma vergonha. E como disse o Galvão lá em 2014, não passamos nem perto. A seleção brasileira não chegou nem perto de competir com a Argentina ontem. E o resultado poderia ter sido mais grave, tá? Poderia ter sido bem mais grave. É isso. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Fui. Tchau.